Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder uma novidade, deixe o like no vídeo para ajudar na divulgação, essa é a sua prioridade. Comente aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta, não só nos nossos vídeos, como também nas nossas lives, tá? Pessoal, passando aqui rapidinho para atualizar vocês sobre a preparação do Grêmio para o jogo contra o Juventude, jogo que acontece domingo, 7h30 da noite pelo Campeonato Gaúcho. O Juventude ainda não venceu no Campeonato Gaúcho e o Grêmio é o líder do campeonato, então vai ser duelo de opostos nesse domingo lá na Arena, tá? O Grêmio tem algumas novidades em relação à sua preparação. O Grêmio o Grêmio conseguiu, através da Arena do Grêmio e também dos órgãos competentes, das autoridades, a liberação da arquibancada norte da Arena, tá? Que é aquele setor onde é que fica geral, onde não tem cadeira. O Grêmio havia sido punido por conta daquela invasão de campo lá atrás, no jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, um dos primeiros jogos do Mancini que o Grêmio perdeu pelo placar de 3-1. E aí o Grêmio desde então teve muita dificuldade, jogou com portões fechados, depois liberou o estádio, mas a arquibancada norte estava suspensa, ainda continuou suspensa no início desse ano. Agora o Grêmio conseguiu a liberação, então desde as 11 horas dessa sexta-feira os ingressos já estão sendo comercializados também para aquele setor, tá? Então essa é a principal novidade envolvendo o que diz respeito ao campo aí do jogo do Grêmio contra o Juventude, tá? O que a gente tem de escalação de time? O que o Grêmio pretende montar com o time? Do Juventude não dá para saber muito ainda, porque o Juventude anunciou oficialmente a saída do técnico Jair Ventura, então certamente terão modificações na escalação. Mas falando especificamente do Grêmio, devem ter algumas situações que é importante a gente pontuar. O Breno deve permanecer no gol, porque foi dito, né, pelo Mancini que terá um revezamento e os dois goleiros terão a sua chance de mostrar serviço. Depois de um certo tempo o Mancini vai estabelecer o titular. Pelo que a gente tem de informação, serão 2 jogos para cada um, e aí o próprio Denis Abrão já confirmou isso publicamente, depois disso que o Mancini vai escolher o seu goleiro titular. Então nesse jogo contra o Juventude a presença do Breno é praticamente certa, a não ser que ele sinta alguma lesão, sinta no aquecimento, enfim, mas ao que tudo indica ele deve ser o titular, tá? Benítez deve permanecer como titular, o Campaz ainda está se recuperando da pancada no joelho que sofreu lá no jogo contra o Guarani de Bagé no último domingo, então a gente começa a montar um esboço de time, tá? Qual é o esboço de time que o Grêmio deve mandar a campo? Breno no gol, perdão. Lateral direita, Orejuela, tudo normal. Bruno Alves, Jeromel na zaga. E na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. Mesmo com a boa atuação do Nicolas, a tendência é de que o Diogo Barbosa ainda seja o titular. Thiago Santos e Lucas Silva. Podemos colocar aí um asterisco nesse meio campo, porque pode aparecer uma novidade. É o setor onde o Wagner Mancini está mais incomodado. Pode aparecer um Vilha Sante que fez o gol. Fernando Henrique não acredito, porque a atuação dele foi um pouquinho abaixo do esperado. Então aí vamos colocar aqui Thiago Santos e Lucas Silva ainda como titulares. Benítez centralizado. Janderson na ponta direita, Ferreira na ponta esquerda e na frente o Diego Souza, tá? O Benítez que depois de 6 meses conseguiu completar uma partida oficial, jogador que está começando a engatar a sequência no Grêmio, tá? Outro ponto importante, o Denis Abraão, o Grêmio através do Denis Abraão, confirmou a saída de 2 jogadores, tá? O Guilherme Guedes está indo para a Chapecoense, como a gente adiantou no vídeo anterior, e também o Guilherme Azevedo está indo para o Criciúma, tá? O Grêmio e o Criciúma tem uma relação bem interessante em relação a empréstimos. O Patrick, por exemplo, que agora está na Santa Clara de Portugal, já foi emprestado para lá em determinado momento, então o Guilherme Azevedo vai para lá. Houve algumas conversas com o Peñarol do Uruguai, mas o Guilherme Azevedo está indo pro Criciúma por empréstimo, tá? E o Grêmio agora monta a sua preparação, está na fase final de preparação no jogo contra o Juventude, tá? Uma informação de bastidor aqui. É muito cedo para falar em troca de treinador, tá? Vamos descartar essa situação, porque tem muita gente falando que o Renato vai voltar, que o Wagner Mancini vai ser demitido. Não, pelo que a gente tem de informação, a situação não tá dessa maneira assim. A situação tá bem mais calma do que isso, tá? Não vamos dizer um descontentamento, vamos dizer assim, há uma pulga atrás da orelha. A partida contra o Guarani de Bagé, as partidas, né, contra o Guarani de Bagé e contra o Aimoré, deixaram a direção do Grêmio um pouco receosa sobre o trabalho do Wagner Mancini, tá? O Wagner Mancini continua com plena confiança, continua fazendo o seu trabalho, o Grêmio ainda não perdeu no Campeonato Gaúcho, é o líder isolado, mas as 2 partidas contra o Guarani de Bagé e contra o Aimoré deixaram a direção um pouco receosa. É muito cedo para falar em troca de comando técnico? Não, mas a gente sabe que um treinador como o Wagner Mancini, que é um treinador que já não conta com a aprovação total da torcida desde a queda do Grêmio para a 2ª divisão, e também não é um técnico de muito estofo em relação à direção, não é um técnico pesado, né? Não é um Vanderlei Luxemburgo, não é um cara como o próprio Renato, Filipão, esses caras assim mais pesados, de muitos títulos, de grande estofo. Como o Wagner Mancini não é um treinador desse perfil,
qualquer coisinha já é suficiente para gerar um rumor de saída, tá? Mas a informação que a gente tem é a seguinte, de que ficou meio estranho a relação, principalmente a relação do Grêmio na confiança do trabalho do Mancini. As partidas contra o Guarani de Bagé e contra o Aimoré decepcionaram bastante a direção. Como eu falei, é suficiente para se falar em uma troca de comando técnico? Não. Até porque o Grêmio tem jogos importantes. O Juventude é um adversário importante, um adversário de Série A. Depois o Grêmio joga contra o União Frederiquense. Lá no dia 26 tem o Grenal, que pode ser um jogo definidor para isso. Se o Grêmio perder o Grenal, a coisa pode mudar de cenário. Mas nesse momento há uma certa desconfiança, uma pequena desconfiança. Como eu falei, não é suficiente para trocar de treinador, para se falar em Renato, não. Mas a situação é essa, as partidas contra o Guarani de Bagé e contra o Aimoré deixaram a direção do Grêmio com uma pulguinha atrás da orelha em relação a, não necessariamente a convicção de peças, mas a maneira de jogar, o rendimento do time muito abaixo do esperado, principalmente contra o Guarani de Bagé. O próprio Wagner Mancini falou que não gostou do desempenho, aí no jogo depois contra o Aimoré ele disse, olha, eu não critiquei o time, sendo que tinha criticado o time, enfim, algumas situações estranhas nessas duas partidas que foram abaixo do esperado do Grêmio. Então temos que aguardar a cena dos próximos capítulos, mas o pessoal tá falando aí em troca de comando técnico, não. Pela informação que a gente tem, ainda é muito cedo para isso, tá bom? Então comenta aqui embaixo o que você tá achando do trabalho do Wagner Mancini, gosta do trabalho dele, você demitiria o Wagner Mancini, qual treinador você traria pro Grêmio? Comenta aqui embaixo que a gente tá curioso para saber. Qual a sua escalação pro jogo de domingo? Comenta aqui que a gente tá muito curioso para saber, a gente quer ouvir a sua opinião, tá bom? Deixa o like no vídeo, comenta e se inscreve no canal e ativa o sininho. Grande abraço, valeu, tamo junto, até a próxima, tchau!